Vamos adiante, então. Antes da gente pensar o nosso processo, vamos ainda testar o funcionamento do percentual de reajuste. Vamos colocar valores válidos aqui para começo de conversa. Vamos aqui de 100 a 500, vamos ver os participantes possíveis. 100 a 500, vamos colocar de 100 a 400 para ter um intervalo menorzinho aí de participantes. Pronto. Tenho 4 participantes. Agora deixa eu mostrar para vocês o que está na nossa sessão. A nossa sessão, onde a gente consegue, em tempo de desenvolvimento, verificar quais são as variáveis de cálculo que estão sendo utilizadas. Aqui não fez. Agora. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu preço inicial valendo 100, inclusive com direito à máscara, e tenho o meu preço final valendo 400, de acordo com o que está na tela. Vamos agora, então, acrescentar aí o percentual de reajuste, ver se o nosso field do percentual de reajuste também está funcionando corretamente. Então, vou selecionar aqui 8%, vou pedir para pesquisar, óbvio que isso, por enquanto, será inócuo, porque no executar eu ainda não tenho nada, e no pesquisar ele não precisa do 8%, ele só vai fixar o 8% dentro da sessão. Pesquisar, sessão, exibir sessão, ó, tá aqui o valorzinho que eu coloquei como sendo o 8, funcionando corretamente. Deixa eu alterar para 10 aqui, pesquisar, verificar novamente a sessão, e aqui está o 10. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, até prova em contrário, tudo funcionando corretamente. Agora eu vou fazer aquela afirmação que eu disse que eu iria fazer para assustar vocês, e que eu não queria assustar vocês antes do intervalo para não prejudicar a água de vocês, o cafezinho de vocês. Do jeito que está a página, o meu usuário, por enquanto, pode fazer reajuste de qualquer percentual que ele queira. Vamos considerar que o processo está pronto. Então, eu estou afirmando para vocês que, por enquanto, é possível que, se o meu usuário quiser, ele pode fazer um reajuste de 500%, de 1000%, de 5000%, o que der na louca dele. Vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Vou pegar aqui o HTML, ele tem conceito de código-fonte. Então, vou clicar sobre o 10% aqui com o botão direito e vou pedir para inspecionar. Qualquer navegador vai entregar isso aqui para vocês, tanto faz qual é o navegador que vocês estão usando. Só o que pode acontecer é que mude a posição dependendo de onde vocês estão acostumados a usar, se é que já usam esse recurso. Então, ele pode estar posicionando os dados de inspeção à direita, ou abaixo, ou acima. Isso vocês que resolvem. Tem um ícone aqui para resolver onde vocês querem exibir isso. Não é isso que a gente está querendo fazer agora, então vamos lá. Vocês estão vendo que à medida que eu vou rolando aqui no inspetor, ele vai botando o pontinho azul nos objetos ali, de maneira que, ó, agora esse pedaço do código ele está reservado para o 10%.
Aqui eu tenho para o 8%. Ele tem a mesma quantidade de atributos aqui que o 10, só estava recolhido, porque eu tinha solicitado a apresentação direto do 10. Porém, para todos eles, tem a mesma quantidade de definições aqui no código-fonte. Então, voltando ao 10 aqui. Meu 10 aqui, então, ele tem um input type, um ID exclusivo dele, um nome exclusivo dele, o valor de display associado a ele, o valor de corpo associado a ele, a propriedade checked, o tipo de fonte que está sendo utilizado e qualquer outra coisa que estivesse associada a ele também iria aparecer aqui. Então, o valor de seção dele, eu posso vir aqui e dois cliquezinhos aqui onde diz value, e vou escrever aqui, ó, 150 no lugar do 10. Posso fechar isso aqui, sem problema, e posso mandar pesquisar. E vamos ver o que aconteceu na minha sessão. Olha só o percentual de reajuste que apareceu na minha sessão. E se o meu código de executar agora estivesse ali, e eu clicasse no executar, eu iria aplicar um reajuste de 150%. Então, isso aqui tem o lado bom, que eventualmente vocês estão navegando por algum lugar e vocês não têm os filtros que vocês querem, daí vocês montam o filtro com a identificação das grandezas que vocês querem, dos parâmetros que vocês querem, vocês vão lá e podem editar os valores da maneira que eu fiz aqui. Óbvio que vocês não vão ter sucesso numa loja virtual tentando fazer isso, porque as lojas virtuais vão estar protegidas quanto a uma intervenção dessas que eu acabei de fazer aqui, vão estar protegidas com algo semelhante ao que nós vamos fazer agora para proteger a nossa rotina também. Então, o usuário vai poder continuar praticando a inteligência dele, mas a nossa inteligência vai barrar a dele. Então, vamos lá, como é que a gente lida com isso aqui? Da mesma maneira que nós lidamos com a questão do mínimo e do máximo aqui, nós vamos vir aqui, na nossa edição rápida, vamos pegar o nosso percentual de reajuste e vamos acrescentar a ele uma validação. Botão direito, validação, eles vão chamar de VLD percentual. Expressão PLSQL para o exemplo em questão é o suficiente também. E aqui na expressão, vocês só vão escrever o seguinte: dois pontos, P, o nome do item de vocês que tem a informação do percentual, in, parênteses, e dentro do parênteses o conjunto de valores permitidos. No meu caso, 2, 4, 6, 8, 10. Se alguém optou por fazer já os decimais na própria lista de valores, para não ter que fazer no cálculo depois, então vai colocar aqui ponto 2, ponto 4, ponto 6, ponto 8, ponto 10. Ponto 0, 2, ponto 0, 4, ponto 0, 6, ponto 0, 8, ponto 10, perdão. Então, formei o meu conjunto verdade do percentual permitido, vou dar um OK aqui, e
preciso acrescentar a minha mensagem de erro. Então, aqui eu só vou escrever o seguinte, percentual de reajuste inválido. O usuário que tentou fazer o que não deveria, ele vai entender muito bem que a página está protegida contra a tentativa dele. Ok. Nos mesmos requests, então a condição é igual às duas validações anteriores. Se vocês não quiserem utilizar aqui o request is contained in value, vocês podem escrever da seguinte maneira. Se é mais confortável para vocês escrever em PL/SQL, vocês escrevem assim, ó, expression. E aqui, ó, lembram da variável de ambiente lá? Aqui, ó. Request. Então, vocês podem pegar aqui, no bloco PL de vocês, escrever, ó, request in pesquisar, executar. Tem desenvolvedores que preferem deixar tudo em notação PL/SQL. Então, se vocês precisarem especificar um conjunto de requests em PL/SQL, é dessa maneira que vocês vão fazer. Ok? Executem a página de vocês. Tentem repetir. Vou pegar o 8 aqui. Pegar o 10, é claro que aquele valor ele já perdeu faz tempo. Que ele não se sustenta no reload, né? No reload, o código-fonte vai voltar ao normal. Diga, Henrique. Eu queria que você fizesse um teste aí que eu fiz aqui, deu uma mensagem, colocar no preço final ali 1.000. Como? Colocar 1.000 ali no preço final, clicar. Ah, você colocou 1.000. Sim, só digitar 1.000, 1000 e clicar ali em pesquisar. Pesquisar. Ok. Preço inicial deve ser um... Ah, peraí. Temos um problema. É para do ponto. Eu fiz esse teste aí. Preço inicial deve ser número positivo e menor ou igual ao preço final. O preço final deve ser igual ou maior que o preço inicial. Ok. Eu imagino que seja para do ponto, né? Porque na hora de converter, eu sei. Só um pouquinho. Vamos ver aqui. Sim, com certeza você identificou o bug aqui, ó. Erro ao processar validação. Então, sim, aqui também, fora do bloco de processo PL/SQL, também apareceu agora um bugzinho de que ele não está interpretando corretamente os números. Então, aqui ele está encontrando texto, ó, tanto que... Agora, os dois são texto, ó. Pesquisar, erro ao processar validação. Então, ele não conseguiu executar o meu bloco PL. Só isso. Então, vamos ajustar isso nos nossos códigos. Já que a gente quer manter aqui o number field, não tem por que a gente abrir mão do recurso nativo aqui em função de um bugzinho que talvez até em função dos PF que a gente não tem aplicados aqui no nosso ambiente, já pode até estar resolvido e a gente ainda não sabe que foi resolvido. Então, vamos resolver a nível de código. Vamos editar a nossa página. Vamos pegar a nossa validação de preço inicial e vamos fazer aquele mesmo tratamento que eu fiz na ação dinâmica do Interactive Grid lá.
A gente vai aplicar um replace no nosso field. Em todos os nossos fields de número aqui, a gente vai colocar um replace pedindo para trocar o ponto por coisa nenhuma. Então, replace aqui em todas as menções, porque ele tem que fazer a tradução em todas, né? Então, o replace de preço inicial trocando ponto por nada ele tem que ser maior que zero, e o replace trocando o ponto por nada tem que ser menor que o replace de preço final trocando ponto por nada. Também no meu outro preço aqui, preço final, eu vou ter que aplicar a mesma tradução, o mesmo replace, fazendo a mesma tradução, a mesma substituição para manter a minha notação de número. Os percentuais, eu tenho duas opções. Ou eu não faço e, quando vier o percentual 1000, eu vou ter um problema. Ou eu me previno para que quando o valor 1000 chegar, o meu código esteja correto. Eu venho aqui nos percentuais. E também aqui, ele também vai ser um número no final das contas, né? Porque eu estou testando o conjunto dele como sendo um número. Então, o replace dele, tirando fora o ponto, tem que estar naquele conjunto ali. Vamos ver agora, então, se a nossa página funciona. Agora, lá embaixo tem o erro, também tem que tratar lá. Aqui está funcionando provisoriamente. Vamos ver, pesquisar. Não está funcionando. O que ele está enxergando de errado aí? O que ele botou na seção? Botou 1000, botou 800, entendeu que são números. Só que na validação ele não está encontrando o número, tanto que está deixando a validação passar. Se eu colocar 900 aqui, ele vai falhar. Pesquisar. Ó, agora com somente inteiros, ele foi capaz de encontrar corretamente, entendê-los corretamente como números. Diga, Oscar. Acho que tem que ver com a máscara que a gente colocou lá. Ah, sim, se a gente tirar a máscara, funciona. Né? Isso é ponto pacífico. Só que ele deveria funcionar com a máscara. Vou só ver se o meu report continua funcionando corretamente. O meu report também está na dependência de inteiros, de não mascarados, no caso. Vou só tentar entender o que ele não interpretou corretamente. Replace tirando ponto tem que ser maior que zero. Replace tirando ponto tem que ser menor ou igual a preço final. Diga, Chessé. É o L do bloco de baixo.
Assim, lá eu tenho que arrumar também para traduzir, né? Para tirar o pontinho fora. Ah, Mas eu não consegui fazer funcionar a validação, então a validação não responde nada quando eu utilizo valores com separador de milhares. Esse é o meu problema por enquanto, é isso que eu estou tentando encontrar o errado. E aqui no cursos participantes, sim, eu só preciso acrescentar o mesmo esquema aquele de tirando fora o pontinho. Place, eu tiro o ponto, e isso deve resolver para a query. Lá, vamos ver se resolveu aqui. Agora não consigo chegar embaixo por causa do where em cima. Então, 2000, 1000 aqui. Embaixo agora entendeu. Agora vamos ver se aqui também entende. O SQL da query consegue interpretar e o PL/SQL da expressão da validação não está conseguindo encontrar a mesma resposta. Então, para eu não ficar perdendo o tempo de vocês com nuances do PL/SQL, eu vou tirar fora a máscara dos dois itens. E a gente segue sabendo que nesse momento, no 24.2.2, a gente tem esse probleminha, que provavelmente no 24.2.3 foi resolvido. Então, para a semana que vem, eu prometo que eu vou providenciar a atualização para o 24.2.12 aqui. A gente não ser alvo, para a gente não ser atrapalhado por isso na continuação do nosso treinamento. Não consigo prometer para essa semana, porque isso demora um tempinho para ser feito. Editar a página, pegar os meus dois itens. Oracle versus números e datas sempre é uma equação que vai dar errado em algum momento, né? Não sei se a percepção de vocês também é essa a respeito disso. Preço inicial, preço final. Vou remover a máscara, então, para a gente poder dar sequência ao nosso exercício. Posso deixar os replaces onde estão, porque eles não vão fazer nada doravante, porque estão sem máscaras. Um pouquinho, que a minha página está pensando. Mais um pouquinho. Lento para vocês também? Sim? Sair, vamos lá.
Agora informar 2000 aqui. Opa. Não tem mais máscara nenhuma. 1000. Pesquisar. Beleza, agora as máscaras estão funcionando corretamente. E vamos ver nosso reporte. Se está funcionando corretamente também. Não, continuamos tendo coisa errada. 200 é menor que 1000. Ele está se perdendo agora. Deixa eu tirar fora os replaces lá então para ele não me azucrinar. Bem. Mas eu dou uma atenção e tento entender qual é a moral dele aqui, o que ele não está entendendo. Agora eu não vou me dedicar a isso. Tiramos fora, replace aqui também. Ok. Beleza. E aqui também podemos tirar. Perguntar para o advisor se eu não fiz nada errado. Só um instante. Nada errado por aqui. Vamos testar novamente a minha página, sair. 200 até 1000, pesquisar. Agora ele está me tirando para louco já. E com certeza o problema é aquela máscara lá. 500 até 400 vai dar certo, quer ver? Certo. 500 até 700, vamos ver, pesquisar. Quando não tem milhar envolvido, está funcionando corretamente. Quando tem milhar envolvido, não está fazendo corretamente. Sobrou um format mask aí? Não, não sobrou um format mask. Diga, Henrique. Você tirou o format mask lá da Kuwait também, do preço? Lá não é problema. Mas não tirei. É só uma sugestão, né? Também não sei o que é. Ele estava berrando nas validações? Não. Não, o meu aqui estava reclamando nas validações, que ele... Alguma coisa... Ok. 1000. Vamos ver agora, pesquisar. Ó, uma coisa na seção. Ele está na seção. Ele é o número 1000, é maior que 500. Tá? O Oracle, quando resolve tirar a gente, ele consegue ser tenebroso. Se alguém estiver vendo alguma coisa errada, por favor, me diga. Em algum lugar ele agora
incorporou essa questão do... Diga, Gessé. Aqui no meu eu deixei com o replace como estava antes, só que eu botei um to number, parou de dar essa mensagem. Entendi. Vamos tentar um force aqui, uma conversão explícita. Certo aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. É como se ele realmente tivesse mantido em algum lugar aqui alguma coisa que ele não deveria. Pesquisar. Parece que agora tem solução com a conversão explícita. 100.000, alterar para 1.200 aqui. Solução que o Gessé aplicou no código dele lá foi a solução suficiente para fazer a página funcionar. Não é habitual isso aí, tá? É a primeira vez que eu estou tropeçando em algo desse tipo, do número querer insistir em não ser reconhecido como tal, mas acontece. Não é algo dentro da expectativa, não vai ser sempre assim, tá? Não precisam ter receio de utilizar o produto porque vai ficar fazendo isso o tempo todo. Não, esse receio vocês não precisam ter. Contornado o problema, então, de como ele entende o número, vamos ao nosso código de reajuste, então. Vamos pegar aqui, página 16, e agora o reajuste ele tem que ser, então, um processo subordinado ao executar. É somente nesse caso que ele vai acontecer. Então, vamos fazer o nosso processo. Então, temos aqui já as nossas validações devidamente posicionadas. Depois que passa pelas validações, ele vai chegar no processing, então, e é aqui que a gente vai colocar o nosso código de reajuste. Detalhe interessante, a gente poderia colocar o bloco de reajuste aqui, e iria funcionar. Só que daí qualquer dessas coisas aqui não seria validada em tempo hábil, seria validado só depois do reajuste processado. Então, lógica pura e simples, a ordem que aparece aqui é a ordem que será executada. Salvo condições que, eventualmente, uma condição pode tirar um da fila, mas os outros continuam sendo obrigatoriamente executados em fila. Isso só não é uma verdade absoluta nas ações dinâmicas quando a gente varia a utilização de linguagens. Então, quase sempre o JavaScript, se ele estiver misturado dentro do PLSQL, ele vai preceder o PLSQL. Então, nas ações dinâmicas, de vez em quando, a gente precisa quebrar bastante a cabeça para encontrar a sequência correta, porque ele não todas as vezes ele respeita a ordem que o desenvolvedor colocou ali. Então, aqui no Processing, botão direito, Create Process, e
Vocês vão, então, nomear o processo de vocês aqui, PL reajusta cursos. Ele vai ser um execute code. Tem todas essas alternativas aqui, algumas delas a gente não vai praticar durante esse treinamento e nem durante o treinamento avançado também. Temos até recursos aqui que não estão habilitados no nosso ambiente, que nem a questão dos e-mails e das notificações. Não temos um print server também para a gente utilizar o print report, mas algumas das coisas que aqui estão a gente já utilizou e algumas que aqui estão a gente ainda vai utilizar. Então, o Execute Code ele não é uma novidade, a gente só fez ele em escala bem menorzinha nas vezes anteriores. Lembram do 7PK? Isso era exatamente o mesmo tipo de processo que estamos construindo agora. Vamos lá, então. PL SQL Code. Begin End. E aí fica a critério de como vocês querem escrever o bloco de vocês. Se vocês querem pegar, por exemplo, o cursor do report e ir aplicando a matemática de um em um, isso é uma solução ótima. Se vocês quiserem fazer um update único e fazer a coisa em bloco, daí depende do tamanho da quantidade de respostas, vocês podem causar um problema de tempo muito grande de espera para o usuário. Então, eu vou fazer da maneira da minha primeira sugestão. Eu vou pegar lá o cursor do report, que o report já é a identificação dos meus participantes, e eu vou aplicar os reajustes de um em um. Então, vou botar um null aqui, só para tornar o meu bloco válido, para eu poder sair daqui com ele existindo. Então, eu volto lá para frente, vou pegar a query do meu report, Ctrl A, Ctrl C. Depois eu volto para o meu processo e vou então colocar aqui dentro de um cursor for, para não ter que fazer uma declaração explícita, for x in, e aqui eu vou colar o meu cursor, loop. Eu só não preciso de nome, nem de... preço eu posso utilizar para resolver o preço novo já. Só do nome eu não preciso, eu preciso do ID, na verdade. E não preciso da carga horária e tampouco da data de criação. Então, eu vou ter o tcursos.id e o tcursos.preço, e isso é informação suficiente dentro do meu cursor. Deixa eu só dar uma indentada básica aqui. Então, esse é o meu... essa é a minha seleção de participantes, então. E, para esta seleção de participantes, eu vou aplicar o update. Agora, como vocês vão chegar no fator de multiplicação, daí a matemática fica a critério de cada um, tá? Matemática pode ser feita de muitas maneiras, então eu vou fazer da seguinte maneira. Update recursos, set preço igual a preço vezes
Não preciso do preço no cursor, posso pegar direto da linha do update. 1 mais, de novo, parênteses aqui, como eu tenho o inteiro lá no meu field, então vai ser o field dividido por 100. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o meu preço por 1,1 para aplicar 10%. Então, o que era 1.000 vira 1.100. Se eu aplicar 2%, eu vou multiplicar por 1,02, de acordo com a matemática que eu montei aqui, e vou resolver que o novo preço é 1.020. Se vocês optarem por outra matemática, não é um problema. Muita gente vai fazer essa conta aqui, criando uma variável, dentro da variável vai colocar o multiplicador. Então, existem aqui muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Só o que não é negociável é o where. Where id igual a x.id. E end loop aqui no final. Eu posso considerar, agora que eu mudei a linguagem para utilizar os meus number fields, eu posso considerar que eu vou voltar a ter problemas. Vocês lembram que estava funcionando no SQL, não estava funcionando no PL/SQL. Então, aqui, para garantir, toNumber, que o report é SQL, e as minhas validações eram PL/SQL. Então, posso ter aqui no PL/SQL o mesmo problema que eu tive nos meus outros blocos PL/SQL. Então, para garantir, eu vou colocar aqui, só um instante, que está pensando em validar aqui. Seu time está ganhando, tá, Oscar? Meu filho está me avisando aqui. Beleza. O time dele está ganhando. Um detalhe importante aqui a respeito do commit, tá? Dentro do ambiente App Builder, dentro de uma página de aplicação, o commit de qualquer bloco PL, ele é implícito. Então, a gente só precisa se preocupar com ele se a gente precisar dele antes do fim. Se não, no fim, ele é implícito. Eu poderia escrever tudo isso aqui na forma de uma procedure, poderia, sem commit também, eu colocaria a chamada para a procedure aqui, sem commit, e ele iria fazer o commit da mesma maneira. Então, fica o alerta de que aqui não tem teste, aqui não tem sessão para buscar os dados, porque a partir do momento que esse bloco chegou no fim, o commit está feito. Não é aqueles esquema que a gente consegue fazer lá nas IDEs, que a gente ordena o update, e dentro da mesma window a gente escreve o select abaixo para olhar o resultado, e só depois a gente faz o commit. Isso aqui não funciona. Por uma questão retórica, tem muitos desenvolvedores que vêm aqui e, para eles terem a certeza de que está acontecendo, eles vêm aqui e
é inócuo, mas se eles se sentem mais confortáveis fazendo isso, quem sou eu para dizer que não pode? 2 commits, na prática, é uma coisa completamente inócua, né? Se eles forem dados na sequência, o segundo é totalmente sem efeito. Então, nesse bloco PLSQL aqui, o commit ele é implícito. Se eu levar para fora deste espaço aqui, não vale mais o que eu falei, tá? Vamos colocar a condição aqui. Aqui sim, condição when button pressed. No caso, vai ser o executar. E vamos executar a nossa página e testar o nosso sucesso ou insucesso. Então, deixa eu mudar o intervalo aqui. De 100 até 400. Vou pesquisar. Aqui que eu digo que entra a questão da como cada cultura organizacional quer que as coisas sejam feitas. Aqui, por exemplo, se eu clicar no executar agora, para quem ele vai executar? Para esse intervalo aqui. Se a cultura organizacional disser que vocês têm que executar para este intervalo aqui, indiferente do que está aqui, aí vocês têm que agir de acordo com isso, vocês têm que travar aqui para que não possa mexer aqui, ou vocês têm que consolidar aqui para que ele consuma aqui. Então, uma série de ajustes de fluxo para continuar fazendo a mesma coisa, só que dentro de uma lógica diferente proposta pelo cliente de vocês. Então, vou pesquisar aqui. Ó, eu tenho, então, 332, 277 e 400. Vou aplicar 10% para todos eles. Vou clicar no executar. O 400 desapareceu daqui porque ele não cabe mais no filtro. E os outros, cada um deles recebeu corretamente o seu reajuste. Vamos ver aqui, 365.20, 365.2, dividido por 1.1. Ah, vai dizer que essa URL aqui não tem calculadora. Vou fazer aqui, alterar a tela aqui, fazendo Firefox. 365.20 dividido por 1.1, 330, que era o valor original do meu curso. Ok essa parte? Difícil, fácil? A única parte mais pesada aqui, Diego Eduardo, mudou. É tranquilo eu pedir uma confirmação? Confirma assim, não? Ali ou é? É direto no botão. Edição rápida, executar. Vamos ver onde é que está. Show Processing, Execute Validation, Requires Confirmation, aqui, ó. Mensagem. Aí aqui tem aquelas... Você pode fazer aquele tratamento de mensagens que vem nestas... naveguei aqui sem querer. Aqui, ó. Tem o esquema que você pode fazer um dicionário de mensagens. Isso aqui eu nunca me dei o trabalho de desvendar exatamente como funciona. Eu sei que o delete, por exemplo, aquela mensagem default do delete está aqui dentro. Mas eu nunca me dediquei muito a investigar como é que monta esse dicionário aqui. Mas fazendo localmente aqui, confirma o reajuste. E ele vai, quando eu clicar no botão, ele vai parar e me perguntar, confirma o reajuste, e
vai aguardar para continuar até eu dar OK. E replica o label do botão aqui para dar sequência, para deixar claro para o usuário como continuar. Essa da confirmação ser uma propriedade direta do botão também é recente, tá? Ela ser uma propriedade nativa do botão. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que mudar a função do botão para a ação dinâmica, e daí a gente tinha que associar um comandinho JavaScript, que é do dicionário do Apex, mas a gente sempre tinha aquele detalhe de que tinha que alterar o botão, tinha que pegar o comandinho, botar o request dentro do comandinho e para então funcionar a confirmação. Agora é uma propriedade nativa do botão e a gente só habilita e acrescenta a mensagem ali para ele exibir a mensagem para o usuário, para que o usuário tenha uma ação adicional para garantir que ele vai fazer o que ele quer fazer. Entendido? Gente, faltam aí 8 minutinhos para o nosso encerramento. Então, não vale a pena a gente começar um assunto novo aí, que a gente vai começar e parar antes de começar de verdade. Então, fico aí esses 8 minutinhos aí à disposição de vocês para dúvidas. Pode ser dúvidas até de conteúdo que a gente ainda não viu, talvez nem veja, mas podem ficar bem à vontade aí. Diga, Oscar. Você sempre fala do curso que a gente adquiriu gravado, né? Onde é que a gente acessa esse curso que até agora não achei? Ou vocês não adquiriram? Eu não sei. Aí é com o Henrique. Até onde eu sei, o nosso treinamento ele é formado de um pacote de 3 módulos, sendo que esses 2 são presenciais comigo ou com o Cassiano ou com o Guilherme, e existe um módulo gravado, que é um outro instrutor parceiro nosso, que então aquela parte JavaScript lá, que é um pouco mais difícil para quem é do mundo PLSQL, então ele domina muito mais do que a gente, só que a disponibilidade dele de tempo é extremamente curta, então ele deixou o conteúdo dele gravado lá. Diga, Henrique. Foi adquirido, sim, o curso completo. Eu acho que vai liberar essa aula avançada depois que, conforme a gente for fazendo o curso, né? O ano avançado ou não? Como? Essa parte do JavaScript, que é o curso avançado, que vai ficar gravada, ela só vai ser liberada provavelmente depois que a gente finalizar, não é isso? O avançado? Eu achei que vocês já tinham acesso. Não, porque, olha, olhando aqui no Moodle, por exemplo, ficam todas as aulas gravadas, né? Vai ser liberado e vai aparecer lá as aulas. Mas essas são a medida, ali tem que ser dessa maneira, porque a próxima aula ainda não foi ministrada, né? Eu posso perguntar para a Fátima sobre isso. Pergunta para... Vou perguntar para ela. Nós estamos hoje em que aula? Que tem a opção aqui de você marcar, né, as aulas que já foram concluídas, né? Hoje. Não mudou? Hoje, porque aula 4, aí tem vida aula 4, parte 1, vida aula 4, parte 2. Aí aula 5. Todas essas aqui já foram as aulas que a gente já... No Moodle tem 5 aulas, né? Parte 1 e 2. Isso. O Moodle é a confirmação da presença de vocês. A gente tem que marcar, né? Isso. É bom todo mundo aí se atentar para depois não ficar tendo... Marcar como? Não entendi. Tendo falta. É porque tem que entrar no Moodle lá, nas aulas, e marcar como concluídas, viu? Senão você vai ficar como se você não tivesse feito a aula. Eu não marquei nada. Não marquei nada, não. Eu estou vendo aqui agora, no geral, aqui, o Fundamentals. Ele tem aqui as aulas e e aqui do lado tem você marcar como concluída, né? Se bem que a gravação da gente é a prova, né? A gente está aqui.
Eu vou ficar devendo. É liberado para acessar lá e marcar sem problema nenhum. Você só pega o certificado depois que marcar, que concluir da aula. Essa parte eu sei, mas o operacional, eu confesso para vocês que eu não sei também, porque essa parte de publicar no Moodle não é comigo. Daí a menina lá, a Vitória, ela que faz essa parte. Eu libero para ela no Se Meet quiser aqui. fazer, é só entrar lá no Moodle, tem lá meus cursos, aí vai aparecer lá o curso lá Tem aqui na parte superior esquerda, marcar como concluído. Né? Isso. Clica em acessar o curso e lá embaixo, ao lado de cada aula, você vai marcando, concluído. Entendi. É Que bom mais, se a pessoa deixar de ver uma aula e não marcar, ela volta aí, né? Tá, entendi. Sim, a ideia é essa, de que consigam recuperar o quanto antes o conteúdo que ficou descoberto para não ter essa... E o que acontece? Quase sempre os conteúdos eles são continuações. Então, se você não tiver determinadas páginas, em algum momento isso vai ser um problema. Pode não ser um grande problema, mas tende a ser um problema. Se em algum momento você tiver, se você ficar a descoberto com alguma rotina que você não construiu na sua aplicação. Por isso também que eu já compartilho sempre a minha aplicação ao final das aulas, de maneira que, na emergência, na próxima aula, partem da minha aplicação para não ter esse déficit. Inclusive, daqui a pouco, quando a gente encerrar, imediatamente após, eu vou publicar o ponto SQL da minha aplicação lá para vocês pegarem e para vocês poderem importar no ambiente de vocês, se quiserem. Que mais? Diga, Newton. Laurício, eu vi que você também na sua tela aí, você tem Jasper Report. O que vocês usam no dia a dia para poder imprimir relatório, mas um relatório com formato de cabeçalho, o famoso relatório montado mesmo, sem aparência de Excel? O que vocês usam? Jasper Report. Jasper Report? Isso. E amarra ele com o Apex, é isso? Isso. É free esse Jasper Report? O estúdio é free. O ambiente de desenvolvimento, sim, esse é free. O server, agora, eles descontinuaram a versão free, você ainda consegue baixar uma versão free do server, mas já não é mais a versão mais recente. Então, o server lá, os caras lá botaram um freio na versão free lá e óbvio, com a intenção de comercializar a licença do server. Não sei quanto custa, a gente ainda está utilizando a última versão free dele, então ainda não tem a informação de quanto custa o Jasper Server, mas o Jasper Studio, a ferramenta de desenvolvimento do Jasper, ela sempre foi gratuita e não tem nenhum aceno no sentido de que venha deixar a ser. É que eu estou conversando com o pessoal da Jasper, né? E eles fizeram uma apresentação, inclusive acho que foi lá dos Estados Unidos, o pessoal que fez a primeira apresentação, né? E eu queria converter os relatórios feitos em Oracle Reports para o Jasper, porque nós estamos convertendo os sistemas Informs para Apex. Uhum. E aí eles falaram que existe um terceiro, que não é o Jasper Report, que desenvolveu um plugin que transforma os Oracle Reports em Jasper Report. Mas eles não vendem o produto em si, eles vendem horas deles para transformar todo o seu legado em Oracle Reports em Jasper Reports. Faz sentido. Aí, depois você pode desenvolver os seus novos, mas Uhum. aí eu estou discutindo com ele, mas eu sei que também tem PDF, Writer ou outros PDFs, outras coisas também do Apex que também você pode gerar report. Né?
Na verdade, a gente aqui, com o Jasper, a gente alcança todos os formatos, porque ele é capaz de entregar todos. É, eu não sei muito bem para que lado que a gente vai ainda para relatório, né? Mas existe essa empresa que eles falaram, estou conversando com eles ainda, não vi nenhum produto deles ainda, para converter. O Nilson, Jasper Studio, ele tem, inclusive, os mesmos problemas do Oracle Reports. Conceito de desenvolvimento é muito... Bom, você já deve ter visto, o conceito de construção é muito parecido com o Oracle Reports. e com o Crystal Reports também, Maurício. Olha, faz muitos anos que eu não ponho a mão no Crystal Reports, então não sei a quantas ele anda. O Crystal Report é uma ferramenta boa, que eu já trabalhei também, mas antes dele pertencer à SAP, né? Agora ele pertence à SAP. A SAP comprou a Crystal. Então, assim, eu estou procurando alternativas, mesmo porque o Oracle Reports parou de ser comercializado e não vai mais receber patch de atualização pela Oracle, né? Ele está descontinuado. Quem tem. A Oracle disponibilizou uma opção de reportes dentro do Oracle BI, tanto que ela disponibiliza o BI free, né? Tinha alguns recursos de relatório dentro do Oracle BI, agora não. Mas eu já tentei, mas você tem que montar templates, né? Tem que montar templates para poder montar. É diferente do Oracle Report, que você não tem que ficar criando templates. Eu estou procurando o que fazer com os reports ainda. Se alguém tiver alguma dica. Nós estamos utilizando o Jasper como nosso recurso de impressão quando necessário. Tá bom. Eu vou dar uma pesquisada melhor com a empresa, porque eles apresentaram, né? Mas aí eles falaram que para fazer a migração teria uma empresa de terceiro que entregaria pronto para a gente. Só que a gente não sabe quanto que vai ser essa brincadeira, né? Tá valendo. A gente já tem servidor de Jasper, né? Nós já desenvolvemos com Jasper. O hospital ainda não está usando, não, mas a gente pode ver com o Miguel do GC, para a gente começar a usar lá no Android. Mas utilizamos a versão anterior, que é a do iReports do Jasper, né? Não é esse server que o... Essa é paga, né? De que maneira você integra no Oracle, Miguel? É gratuito, a gente entrega através de... Criamos vamos dizer assim, um meio termo em Java onde aciona ele. A gente chama via comando no Oracle Forms. Sim. Chama um jar, né? Executando como um CM dele e aciona o relatório. A gente pode abrir no browser ou fazer o download do relatório na máquina da pessoa. Mas é isso, é a versão antiga, né? O produto que a gente tem baseado em Java, em cima do banco Postgres, também usa o Jasper dessa maneira. Eu estou achando dificuldade com a Jasper é de conseguir um preço. Eles não falam preço assim. O produto custa tanto. Eles querem mensurar o tamanho da empresa. Tamanho de quantidade de usuários, autorização. Eu quero comprar um produto, né? Então, eu não estou conseguindo ainda uma licença, eu quero comprar, né? Você não vende produto, mas eu queria uma licença do Jasper Server, mas eles não querem comercializar assim, eles querem saber o tamanho da empresa, a quantidade de usuários, a quantidade de relatórios que vão ser produzidos mês. Assim, eu não quero saber disso aí, eu quero... Aí os caras já estão tentando precificar no mesmo conceito lá do Apex Office Print lá. Aí acredito que se tiver que pagar preço de Apex Office Print, então pega o Apex Office Print. Esse aí que eu estava querendo lembrar o nome, esse aí você já chegou a usar? Achou alguma coisa boa nele? Ele é só o melhor. É o melhor? Pra caramba. Ele é muito caro, mas ele é o melhor. Bom, eu também assim, acho que você escapa de um, você cai no outro, porque eles não me passam um preço de quanto que é a licença do server. Eles querem saber a quantidade de relatórios, eles querem saber a quantidade de páginas impressas mês, a quantidade de usuários, eles querem participar do seu negócio, entendeu? Eles querem ser parte da sua empresa, eles não têm licença. Assim como as emissoras de boletos bancários todas elas estão negociando nesses termos também, ó.
Aí Sabe complica. Quero- Só que aí eu não consigo aprovação pela diretoria, né? Porque quando eu vou apresentar para a diretoria, eles querem um preço, quanto que custa, né? É um Sim. preço. Aí quando você começa a apresentar com milhões de variáveis que o pessoal da Jasper Sim. me apresentou, né? Conversei com ele na semana passada, acho que foi semana retrasada. Eu não consigo apresentar e nem montar um budget, nem pedir dinheiro para ninguém. Não passa. Porque não dá para ser nessas variáveis todas. Né? Então, eu estou procurando alguma coisa para relatório que fosse, talvez até o Cristo, porque acho que o Cristo, pelo menos, não era assim. Mas ele tem que reescrever tudo. Né? Não tem esse software que eles falaram, migra tudo. Aí, assim, tá difícil saber para que lado correr. Ok, Fechamos a conta para hoje, turma. é isso aí. Obrigado. Nos Boa noite a encontramos todos. amanhã às 19 horas. Valeu. É. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até. Maurício, Oi, estou aqui ainda. você já vai colocar o arquivo agora nos conteúdos ou vai deixar para amanhã? Sim, sim. Não, o arquivo da minha aplicação vai agora. Vai agora? Tranquilo. Isso. Beleza. Boa noite, obrigado. Boa noite.